Resposta ao protestante Carlos Augusto Vailate, né, que ultimamente está fazendo vídeos refutando o católico, ou falando mentiras sobre o catolicismo, né? Numa hora ele fez um vídeo sobre a reza do terço, né? Parece que o protestante, o ateu, se converteu ao catolicismo pela reza do terço. Aí eu não sei se é pastor, esse Carlos Augusto Vailate, falou bobagem, né? Porque ele não conhece a história do terço, como surgiu o terço, o Santo Rosário, né? Onde ali a devoção e a adoração não é a Maria, e sim a Deus, por meio de Cristo, né? Então ele desconhece todo o catolicismo. Agora ele vai falar mais uma besteira aqui, desconhecendo o catolicismo, desconhecendo a missa, a liturgia da missa, o catecismo e a teologia do catolicismo, né? Aqui um vídeo. Mais o Antigo Testamento do que... Padre, por que os protestantes leem mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento? Porque se lerem muito o Novo Testamento, eles se convertem. Os protestantes leem mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento? Além disso, se os protestantes lerem muito o Novo Testamento, eles se converterão ao catolicismo? Que história é essa? Pronto, lá vem bomba. Primeiro momento, aonde o padre disse que se o protestante ler o Novo Testamento se converterá ao catolicismo. Onde esse Carlos Augusto está colocando palavras na boca do padre, né? Como sempre, né? O que os protestantes fazem. Calúnia, né? Onde o padre disse em um momento que um protestante leu o Novo Testamento vai se converter ao catolicismo, né? Bom, o padre poderia até dizer, mas não falou. Poderia até ter pensado, a não ser que o Carlos Augusto Vailate tenha poder da clarividência, né? Só pode ser, né? Colocando, porque ele está deduzindo uma coisa que o padre não falou. E outra, todas as igrejas protestantes que eu visitei, Congregação Cristã do Brasil, Mundial, Assembleia de Deus, nunca vi leitura do Novo Testamento. E são igrejas antigas, né? Mais antigas que essas igrejas moderninhas aí. Assembleia de Deus, quadricular. Nunca vi leitura do Novo Testamento. Nunca, né? Só vi Antigo Testamento e ensino sobre dízimo, sobre dinheiro, nada mais. Universal, as igrejas que eu fui, Universal, Mundial do R.R. Soares, Assembleia de Deus, Congregação Cristã no Brasil. Nunca, Testemunho de Jeová, nunca vi pregação sobre o Novo Testamento. E o padre está falando besteira, né? Nós encontramos dois problemas nesse vídeo. O primeiro problema é essa pergunta feita ao padre que, sem qualquer tipo de fundamento, pressupõe que os protestantes leem mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. E aqui eu pergunto, de onde esse rapaz que fez esse questionamento para o padre tirou essa informação? Ele se baseou em algum documento ou ele simplesmente tirou essa ideia da sua cabeça? Ora, quem pertence ao contexto evangélico protestante e vive nesse contexto... sabe evangélico, mas só lê o Antigo Testamento. Incluindo o Antigo e Novo Testamento, é uma prática muito comum por parte dos protestantes em geral, o que, ao que me parece, não é tão comum assim. 20% só, né? Portanto, eu não 20%. sei de onde esse rapaz tirou essa informação. O segundo problema... Acho que só 20% das igrejas protestantes ou evangélicas lêem o Novo Testamento. Porque as igrejas que eu visitei, os cultos que eu visitei, nenhuma delas leu o Novo Testamento, só o Antigo Testamento. Aí é que 10% dos protestantes lêem o Novo Testamento, não sei, né? Essas ainda não visitei, preciso investigar, né? Essa fala do padre na qual ele disse que se os protestantes lessem muito o Novo Testamento, eles se converteriam... Ao quê? Cristianismo, se tornariam católicos. catolicismo. E aqui eu tenho que admitir que o padre tem razão. Afinal de contas, se os protestantes lessem mesmo o Novo Testamento, com certeza eles se tornariam católicos, porque eles certamente encontrariam no Novo Testamento ensinamentos católicos tais como o da virgindade perpétua de Maria. Ops, mas o Novo Testamento não ensina isso. Eles encontrariam o dogma da Imaculada Conceição. Ops, mas isso também não é ensinado no Novo Testamento. Eles encontrariam o ensino da Assunção de Maria. Vixe, mas isso também não é ensinado em nenhuma página do Novo Testamento.
Eles encontrariam o papado, o purgatório, a transubstanciação, as esculturas de santos no ambiente de culto, a oração dirigida a santos já falecidos. Espera um pouco, mas o Novo Testamento não ensina nenhuma dessas coisas absurdas. Ah, quer saber de uma coisa? Eu acho que eu vou ouvir o ponteio João Grilo que eu ganho mais. A curiosidade do cristão pode ser... Então vamos lá. Ele diz que, se pegando a fala do padre, se o protestante lê o Novo Testamento, se converterá ao catolicismo. Primeiro, o padre não fala em nenhum momento sobre conversão ao catolicismo. Porque, ao meu ver, o protestante é mais judeu do que cristão, por assim dizer. A maioria dos protestantes, como esse Carlos Augusto Vailate, Banzoli e muitos outros por aí, né? Defensores e tantos outros por aí, desses apologetas de Instagram, de YouTube, a maioria são anticatólicos. Eles pregam mais contra o catolicismo do que os evangelhos. Porque Jesus mandou pregar os evangelhos, ide pelo mundo pregar o evangelho a todas as nações. Eles querem converter os católicos que são convertidos ao evangelho, que já são cristãos, que conhecem a Cristo, mas eles não tentam converter budista, judeu, islâmico, muçulmano, ateu, né? Eles não vão lá na Rússia pregar o evangelho aos ateus, não vão lá na Coreia do Norte pregar os evangelhos aos ateus, não vão lá no Paquistão, não vão lá no Afeganistão, não vão lá na África converter aqueles que não conhecem a Cristo, né? Que na África está cheio de bruxo e feiticeiro. Então eu tenho visto que o protestante prega de fato mais o Antigo Testamento do que o Novo Testamento. E aí nesse caso normalmente os protestantes históricos dão um pau nos católicos, que é uma vergonha, hein? Católico não sabe nada de Bíblia, hein? Você pega um protestante daqueles de batista, presbiteriano, metodista, os caras dão um pau em qualquer católico. Eu sou cristão. Por lá na minha terra, quando a gente vê uma pessoa boa e tudo tem da Bíblia, vai ver. Padre, por que os protestantes leem mais o Antigo? Aí ele fala assim, mas se o protestante lê o Novo Testamento, se converterá ao catolicismo, né? Aí como eu disse, o padre em nenhum momento fala sobre conversão ao catolicismo. Porque para mim, protestante é mais anticatólico e mais antijudeu do que cristão. Cristão, não são cristão. Usam o termo evangélico, se denominam evangélico, mas são anticatólicos, né? Mas cadê a Assunção de Maria no Novo Testamento? Virgindade de Maria, virgindade perpétua de Maria, purgatório, o papado, a transubstanciação. Bom, leia o Evangelho. Cristo, antes lá no Evangelho de João 5, no 6, ele vai instituir a Eucaristia ou a Santa Ceia. No capítulo 5, Jesus manda crer nele. Crer nele. Aí Jesus vai lá vai falar para os judeus, quem não comer minha carne e não beber meu sangue, verdadeiramente, né? No grego, Jesus usa o termo rasgar minha carne. O que é rasgar minha carne? Quem não rasgar minha carne? Quem não engolir minha carne? O que é rasgar minha carne? Né? Aí vem os pais da igreja usar o termo mutatio, metabole, transalimentação, né? Para mostrar a mudança de substância, os pais da igreja. Depois eu vou entrar com um estudo sobre a transubstanciação e os pais da igreja. Então Jesus manda crer nele. Jesus, quando vai celebrar a ceia com os apóstolos, ele pega o pão, porque esse é o pão. Este é meu corpo que será entregue por vós. E Jesus manda crer nele, crer em Cristo. A diferença entre o protestante e o católico é que cremos na palavra de Cristo, verdadeiramente, como Jesus disse. Verdadeiramente, que não comer minha carne é bebida, minha carne é comida. Verdadeiramente. Aí vem o protestante, é simbólico, é espiritual, é metafórico. Aí ele vem aqui falar, mas se o protestante lê o Novo Testamento, se converterá ao catolicismo? Mas onde está a Assunção de Maria? No Novo Testamento. O papado, a transubstanciação, eu acabei de explicar, né?
a virgindade de Maria, o purgatório. Bom, eu pergunto, cadê a trindade no Novo Testamento? A palavra trindade? Não existe. Não existe. Cadê a trindade? Consolidado nos concílios. Cadê o pecado original? Consolidado por Santo Agostinho. Cadê o pecado original? Com base numa tradução latina da Bíblia e não no grego, que Santo Agostinho fez. Se Santo Agostinho usasse o grego, ele não ia criar essa doutrina, essa tese do pecado original. Cadê a aparição do Jesus ressuscitado? Marcos 16, 19 e 20. Não existe, é um apêndice, é um acréscimo, não está a aparição do Jesus ressuscitado. É um apêndice nos manuscritos do século V, ele não está presente no século IV. Existem várias versões do grego do final de Marcos, final longo, final curto. A igreja optou pelo final longo, a igreja católica, que o protestante fez e acrescentou o final longo na Bíblia. Cadê o pecado original da Bíblia? Cadê Jesus morrendo numa cruz romana? Cadê demônios na Bíblia? Anjos caídos como demônios? Cadê a suposta queda de Satanás e de Lúcifer em Isaías 14, que foi uma interpretação dos pais da igreja, onde o protestante acredita em demônio, sendo que a Bíblia e o judaísmo fala sobre espíritos criados por Deus no sexto dia. Shedim, Manzikim, Lilins, espíritos imundos. Jesus expulsava espíritos imundos e não anjos caídos. Cadê a crença em demônio? Não existe, não existe. O protestante se crê na trindade pecador original porque ele não leu na Bíblia. Ele não leu na Bíblia. Né? É porque ele escutou de alguém, né? Ou seja, protestante acredita em tudo que escuta. Né? Por isso tem protestante que não acredita na trindade, aí vira testemunho de Jeová. Será que protestante sabe mais de Bíblia do que católico? Por exemplo, Bíblia de Jerusalém, um trabalho de exegetas católicos e protestantes. A Bíblia Pastoral também aqui é um trabalho de exegetas. A gente não entende muito da Bíblia, né? Sendo que nós temos, sendo que o catolicismo tem exegetas, especialistas no hebraico, aramaico, temos teólogos, temos especialistas no latim, temos exegetas que traduzem a Bíblia católica, né? O catecismo exorta conselhos católicos a ler as escrituras. Na missa, como que o protestante não sabe nada de missa? No rito da missa, né? É lido toda a Bíblia, Antigo Testamento, epístolas, né? Cartas, o Evangelho, né? Temos cursos bíblicos, né? O catecismo, temos biblistas, temos teologia bíblica na faculdade. Como que católico não sabe nada de Bíblia, pastor? O Carlos Augusto Vailate. Estou demais o catolicismo para parar de falar mentiras contra o catolicismo? Ou o católico vai ter que começar a falar também mentiras contra o protestantismo? Né? Tudo bem. Assunção de Maria não está na Bíblia, né? Virgindade, purgatório, papado, transubstanciação, sobre a transubstanciação, que católico crê nas palavras de Cristo verdadeiramente, não vê lá sentido figurativo ou simbólico, como vocês veem, né? Então demônio é figurativo, demônio também é simbólico. Vocês acreditam em demônio, mas não creem na palavra de Cristo. Creem na trindade, que é uma tese de Etanásio. No pecado original, uma tese de Agostinho, adotado pela Igreja Católica e pelo protestantismo, e não pela Igreja Ortodoxa. Né? E aí? Crê na suposta queda de Lúcifer, lá em Isaías 14, uma interpretação da Idade Média, pelo teólogos católicos. Esses protestantes é uma piada, né? Os caras, tem gente que estuda, né?